Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Valéria, morador em São José do Rio Preto. Ô Paulinho, eu fiquei sabendo, e você por gentileza confirme se for verdade, que você é de uma cidade vizinha à minha. Eu moro aqui em São José do Rio Preto. Aliás, nasci e me criei aqui. E fiquei sabendo que você é de Bebedouro. Você confirma pra mim? Ô Valéria, confirmado, sou sim de Bebedouro. Essa é minha terra natal, aliás, uma cidade que eu amo, mas sei reconhecer que a região toda aí é lindíssima. Olímpia, eu gosto muito, Monte Azul Paulista, São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, nossa, a região linda, Catanduva, Palmares, Monte Alto, Pirangi, quanta cidade boa tem aí, né? Pitangueiras e tantas outras. Viradouro, nossa, quanta! Barretos, onde acontece sempre a festa do peão. Bem, mas isso posto, voltando então à carta da minha querida amiga Valéria. Paulinho, hoje eu estou escrevendo para você com o objetivo de contar a história da meia-noite, que na verdade é a história de um primo amado meu, o Bruno, que depois de um certo tempo ele veio morar na minha casa aqui em Rio Preto. Explico. O Bruno é meu primo e ele morava com a mãe e o pai dele numa cidade vizinha chamada Badibacite, muito conhecida, verdade, Badibacite é pertinho de Rio Preto. Então ele morava lá com a tia Ana e o pai dele, o tio Alfredo. O tio Alfredo, por sua vez, ele vinha a ser irmão do meu pai. Meu pai é Paulo, então o tio Alfredo era irmão do meu pai Paulo, ok? E lógico, as famílias eram muito unidas, muito amigas. Só que o meu tio Alfredo, o pai do Bruno, lamentavelmente veio a falecer. Ele teve um mal súbito, foi um acidente vascular cerebral e ele perdeu a vida. E acontece que a história da meia-noite é desse meu primo amado, o Bruno, que depois veio morar aqui na minha casa. Mas eu vou contar para vocês nos detalhes tudo o que aconteceu. O Bruno, antes do pai dele falecer em Badibacite, ele havia ganhado naquele Natal um presente do pai dele. Ele tinha ganhado um brinquedo que passou a ser o predileto dele. A gente vai chamar aqui de toy, tá? O toy não era nada demais, não. Era um boneco de ação que o falecido pai, o tio Alfredo, que é irmão do meu pai Paulo, tá? O tio Alfredo tinha dado pro filho, pro Bruno. Havia dado para ele de Natal, no Natal passado. Talvez por ter sido aquele o presente do pai e o pai lamentavelmente veio a falecer, o toy se tornou para o Bruno o brinquedo predileto dele, o brinquedo preferido dele. Então, naquele ano pós esse Natal, que ele havia ganhado o presente do pai, o pai dele morreu em janeiro, né? Quando chegou o Dia das Crianças, quer dizer, chegou outubro daquele ano, o Bruno
ele ganhou da minha tia Ana, que era casada com o tio Alfredo, a mãe dele. Ele ganhou da tia Ana um jogo de tabuleiro. Ele ganhou, sabe esse jogo que dá para você jogar xadrez de um lado, jogo de dama do outro, um jogo desse tabuleiro, com as pedras e etc. O Bruno, meu primo, adorou o presente dado pela mãe. Mas não foi o suficiente para tirar o protagonismo do toy, do boneco. O boneco para ele era mais importante. Mais tarde, naquele mesmo dia das crianças, a tia Ana levou um amigo dela, tia Ana, na casa deles, na casa que ela morava com o Bruno, o meu primo. Na verdade, o amigo que a tia Ana levou lá era um amigo de longa data do tio Alfredo. Tá entendendo? Era esse sujeito que foi com a tia Ana, já era amigo do tio Alfredo, pai do Bruno, mas com quem a tia Ana estava tendo um caso, estava tendo um namoro, só que às escondidas. A tia Ana namorava esse homem, escondido de todo mundo. Namoro que começou antes mesmo do tio Alfredo falecer. Então, olha, observa bem, a tia Ana, ela traía o tio Alfredo com esse cidadão, com esse sujeito, que ela levou nesse dia 12 de outubro, dia das crianças, na casa dela em Badiba City. Ok? Inclusive, desculpa, vocês não me julguem mal, mas essa morte do tio Alfredo, ela poderia ser tranquilamente colocada nas costas da tia Ana. Porque o tio Alfredo, o pai do Bruno, ele teve um mal súbito, ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, quando ele descobriu essa traição. Então ele teve, a pressão dele subiu muito e lamentavelmente ele já devia ter algum problema dessa veinha ou dessa artéria no cérebro. Eu sei que ele teve um derramamento de sangue no cérebro e lhe foi fatal. Ok? Eu estou colocando isso com toda a verdade que há em mim para que vocês possam entender direitinho a história. Mas não estou aqui acusando, porque isso já tem muito tempo. Eu não estou acusando essa minha tia. Não é tempo de fazer acusação. Eu estou apenas relatando o que de fato aconteceu. Esse cidadão, e para esse cidadão eu vou dar o nome de Marcos, embora não seja, esse cidadão, esse Marcos, que teve nesse dia 12 de outubro na casa do Bruno, que era amante da tia Ana, ele não foi de mãos vazias à casa da tia Ana. Ele levou um presente com os personagens preferidos do meu primo, do Bruno. Pela primeira vez, então, o Bruno, quando viu aqueles brinquedos chegando, não foi um brinquedo, não, alguns. O Marcos queria impressionar, você já viu, né? Queria impressionar o menino. Então ele chegou na casa com aqueles presentes todos. Na idade que o meu primo estava, era exatamente a idade de se empolgar com os presentes todos. Ele estava com 10 anos naquele momento. 10 anos de idade. Chegou, olha o que eu trouxe para você, disse o Marcos. Bruno, vê isso aqui, e mais esse outro, e mais esse outro. Vários bonecos, sabe? Eu até não vou citá-los aqui para não fazer propaganda, mas vários bonecos famosos da época. E olha esse aqui, de forma que o meu primo, Bruno, ele se envolveu com os presentes novos e esqueceu o toy. O toy que era o presente que tinha sido dado pelo meu tio Alfredo no Natal para ele. Então ele se empolgou com os presentes novos, trazidos pelo Marcos, e esqueceu aquele, o toy, o boneco que o pai lhe havia dado. Bom, dias se passaram depois daquele 12 de outubro. O toy não era mais o escolhido para as brincadeiras do Bruno. O brinquedo que, até então, precisava das pequenas mãos do seu dono para se mover, o toy começou a andar, a pensar e a sentir.
eu não estou exagerando. Eu estou falando com a mesma seriedade com a qual eu comecei essa história. O toy, brinquedo dado pelo tio Alfredo, o pai do Bruno, começou a andar sozinho e a pensar e a sentir. Enquanto na casa todos dormiam, o toy, o boneco dado pelo tio Alfredo, ele andava pela casa da mesma maneira que o tio Alfredo fazia, igualzinho. O pai, o tio Alfredo, o irmão do meu pai Paulo, o pai do Bruno, era um homem bom, ok? Isso posto, ele era um homem bom. O que estava dentro do brinquedo do toy era algo diferente. A decepção por ter sido traído pela mulher Ana e pelo amigo Marcos estavam dando vida ao toy, que passou a sentir o desprezo do seu pequeno dono, do Bruno. Então, quando nós chegamos no dia 31 de outubro daquele ano, daquele mesmo ano, o dia da criança, todo mundo sabe, dia 12 de outubro. Quando chegou no último dia de outubro, no dia 31 de outubro, do ano em que o Bruno tinha 10 anos, Marcos e a tia Ana, a mãe do Bruno, resolveram assumir o romance. Não tinha passado um ano da morte ainda do tio Alfredo. O tio Alfredo morreu em janeiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 9 meses. 9 meses depois, o tempo de uma gestação. 9 meses depois, a tia Ana e o Marcos resolveram assumir o romance. E não satisfeitos, deram uma festa para comemorar. A festa foi lá na casa deles, em Badibacite, lá na casa do Bruno. O Bruno, ele não entendia o motivo do amigo do seu pai, o Marcos, dormir com a sua mãe. Então, quando eles assumiram o romance, ele tinha 10 anos, o menino, o meu primo tinha 10 anos, e ele não entendia. Eu falei, mas gozado, por que o Marcos agora é que dorme com a minha mãe? Por favor, levem em consideração o tempo em que isso aconteceu, ok? Mas isto aconteceu. Durante a festa em que eles anunciaram o romance, o toy, o brinquedo, o toy se manifestou com o Bruno, o meu primo. E o toy disse ao Bruno: o Marcos traiu o papai, a sua mãe traiu o papai. Mas o Bruno, meu primo, ele sequer entendia o que era esse trair. Muito criança, muito inocente, 10 anos, ele não entendeu direito o que era esse trair. Mas foi o bastante para fazer com que o Bruno sofresse. E no fim daquela noite do dia 31 de outubro, o Toy escutou um choro do Bruno. O meu primo estava em prantos. Ele não entendia o que o brinquedo Toy quis dizer para ele, com o negócio da traição da mãe e do Marcos. Como ele não entendeu, o brinquedo observou que o Bruno estava chorando e foi conversar com ele de novo. E falou para ele: olha, o que aconteceu é que da mesma forma que você me trocou pelos outros brinquedos, a sua mãe também trocou o seu pai pelo Marcos. Foi aí que ele entendeu, o que se passava. E nesse instante, foi quando o Bruno invadiu o quarto onde estava sua mãe com o Marcos, que tinham acabado de assumir o romance, e chamou os dois de traidores. E aí ele explicou tudo o que havia acontecido, porque Toy, o brinquedo que o pai lhe havia dito, havia lhe contado tudo o que acontecera. Eu só sei dizer que a Tiana ficou muito assustada, o Marcos também, porque o meu primo, na sua inocência dos 10 anos, fez o relato de tudo como acontecera, porque o brinquedo deu detalhes a ele que sequer o casal imaginava que alguém soubesse. Detalhes que só o casal é que sabia. E de repente o Bruno também sabia. Foi um quiprocó, foi um Deus nos acuda para toda a família. A minha tia Ana, temporariamente, ela se separou do Marcos, e foi aí que, depois de um certo tempo, quando eles resolveram viver juntos, o menino, que era muito amado pela minha família, foi trazido para cá, para Rio Preto, o Bruno, pela minha mãe e pelo meu pai, onde ele veio estudar conosco. Até então, eu tinha a mesma idade do Bruno, eu não sabia desses detalhes.
Eu nem sonhava com isso. Mas na medida em que o tempo foi passando, o Bruno se formou em Rio Preto, estudou conosco, ia visitar temporariamente a mãe. É que eu fui tomando conhecimento de todas essas histórias, de todos esses detalhes. E são detalhes de impressionar por tudo que acontecera. Eu só sei dizer que não deu certo o romance da tia Ana com o Marcos. Ficaram juntos pelo período mais ou menos de um ano e meio, mas depois começaram uma briga muito grande entre os dois e um dia se estapearam e de uma maneira tão violenta que esse Marcos acabou batendo na minha tia Ana e ela chegou a pegar uma faca e riscou a barriga desse Marcos. Deu até polícia para você ter uma ideia. E aí o casal se separou. De forma que a tia Ana entendeu que talvez aquilo fosse algum espírito do mal influenciando sobre o casal. Entenderam que era melhor uma separação. E foi o que aconteceu. Ela acabou se encontrando depois com uma outra pessoa e o Marcos também deu sequência à sua vida com uma outra pessoa. Mas essa história do meu primo Bruno, eu vi acontecer de perto. Só fui entender os detalhes reais depois de ter me tornado adulta. Mas é de impressionar, não é? Eu quis hoje contá-la para você, para que vocês possam depois comentar na nossa História da Meia-Noite.